Santa Catarina é conhecida nacionalmente por ter recebido um grande número de imigrantes europeus. Quando falamos do passado de imigração catarinense, os grupos mais lembrados são os alemães e os italianos. E realmente não dá para negar a contribuição deles para o que chamamos de patrimônio cultural do Estado. Dá para listar uma série de manifestações populares, tradições, expressões idiomáticas, festas, entre outras. Todas essas vivências e experiências fazem parte da identidade cultural catarinense, mas não a representa como um todo. Você sabia, por exemplo, que a capital do estado tem influência de povos que falam francês? No primeiro episódio de Bonjour C'est Beau, vamos te mostrar como em Florianópolis, ao longo dos séculos, o francês tem criado laços, muitas vezes invisíveis, entre pessoas de várias nacionalidades. Vamos juntos nessa viagem? As terras de Santa Catarina são testemunhas da história de vários povos. E quando vasculhamos a memória daqueles que vivem ou viveram por aqui, vamos descobrindo várias preciosidades. Estamos em Florianópolis, a capital do estado. Por aqui, é comum encontrar uma arquitetura parecida com esta, a produção de rendas de bilro e uma forte economia pesqueira. São os sinais da cultura açoriana, que se instalou no século XVIII. Boa parte da cultura florianopolitana que conhecemos hoje veio desta colonização. Mas não somente. Neste mesmo século em que os açorianos vieram, muitas outras etnias e nacionalidades passaram por aqui, entre elas, a francesa. A ilha de Santa Catarina fica em uma posição estratégica no mapa. A costa entre ela e a parte continental do município fazia parte das rotas de navegação de quem queria chegar aos confins do Atlântico Sul, seja para acessar com facilidade o interior do continente pelo Rio da Prata ou para contornar as terras e alcançar o Oceano Pacífico. Naquela época, as grandes potências econômicas, incluindo a França, financiavam longas viagens. O objetivo? Conquistar territórios e riquezas. E nessas disputas, Floripa ficava bem no meio do caminho, funcionando como um importante ponto de parada. A razão pela qual a ilha de Santa Catarina, diríamos o litoral catarinense, era escolhido pelos franceses pelas suas águas abrigadas, pela fartura de alimentos que havia e por ser talvez o último porto com características tropicais, com abundância então de madeiras para reparo de naus antes de chegar ao Rio da Prata. Nem dá para contar quantos viajantes estrangeiros conheceram a ilha na chamada Era dos Descobrimentos. Foram muitos, e eles registravam tudo o que viam em seus relatos de viagens. Com o tempo, pesquisadores foram encontrando essas anotações e elas se tornaram importantes registros históricos. Dia 1º de abril de 1712. Ficamos assaz surpresos com a desconfiança dos habitantes da ilha de Santa Catarina. Tínhamos nos manifestado com gestos pacíficos, usando o sinal que o capitão Salvador combinou um ano antes. Mas nos equivocamos, dando um tiro de canhão ao invés de 2. Além de que eles já estavam sobressaltados pela notícia da tomada do Rio de Janeiro. Diguet-Rohan tinha recém-assaltado e pilhado a cidade para se vingar do insulto que os portugueses haviam feito aos prisioneiros de guerra da França. Ao sermos reconhecidos por franceses, as mulheres amedrontadas tinham se refugiado nas montanhas. E se não tivéssemos intenção de lhes fazer mal ou invadir suas casas, eles nos ofereceriam víveres e refrescos que possuíam, como haviam feito a outros navios da França. Recebemos dos portugueses suas ofertas e, em troca, demos-lhes aguardente, licor, que muito apreciam.
Quase à meia-noite, encontramos o governador Emanuel Mansa com alguns portugueses e os demos as boas-vindas a bordo do navio. Esta recepção impressionou de tal modo os habitantes que, a partir de então, chegavam diariamente com suas canoas, carregadas de galinhas, fumo e frutos. Graças a relatos como o de Fraisier, temos a ideia de alguns dos primeiros contatos dos habitantes de Florianópolis com os navegadores europeus. Em seus diários, os viajantes descreviam aspectos sociais, econômicos, políticos, naturais e até mesmo aspectos morais dos povos e territórios que interagiam. Suas narrativas ganhavam caráter científico na descrição física e geográfica do mundo. Nesses encontros, os diferentes povos buscavam formas de dialogar entre si, e na impossibilidade de entendimento linguístico, se comunicavam através da troca de produtos ou por linguagem gestual. A interação que os europeus tinham com as populações locais, indígenas e portugueses ou espanhóis, e até afrodescendentes que estavam por aqui, eram muito importantes. No início haveria alguma dificuldade, alguma barreira linguística, mas os franceses eram muito conhecidos pela sua grande facilidade em se entrosar com os indígenas e com os povos em geral. Eram excelentes diplomatas, diríamos. Ao que tudo indica, o primeiro contato de Florianópolis com a língua francesa pode ter acontecido antes mesmo de a cidade existir, nos anos 1500. Naquela época, os franceses já visitavam o litoral catarinense. Célebres historiadores franceses como D'Avezac apontam a ilha de São Francisco do Sul como tendo sido o porto escolhido por Gonneville em 1513, 1504 para visitar aqui o nosso litoral. Há outros, ao meu ver, outros portos que poderiam ser o ancoradouro desses franceses. Mas o que vale ressaltar é que, sim, de fato, os franceses estavam aqui já no início do século XVI. As expedições de Gonneville e de outros navegadores por todo o litoral catarinense aparecem inclusive em um folheto alemão datado de 1514, a Nova Gazeta da Terra do Brasil. Nesse informativo da época, falavam de navegadores franceses de barbas ruivas. E se há mais de 500 anos eles já vinham para cá com todas as dificuldades para cruzar o Atlântico, é claro que hoje é muito mais fácil dar de cara com alguém que domina a língua francesa em Florianópolis. A partir de 2010, a cidade também recebeu uma grande quantidade de falantes de outras nacionalidades, haitianos e senegaleses, que, diferentemente dos navegadores, vieram para construir uma vida aqui. Em 2010, o Brasil estava num momento de crescimento nacional e internacional. Então, a gente vinha com uma economia forte, a gente tinha à vista 2 grandes eventos, que seriam as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, a gente tinha um cenário favorável à migração. Nesse período em que o Brasil despontava como uma potência mundial, outros países passavam por dificuldades econômicas, políticas e até mesmo catástrofes climáticas. Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter foi registrado agora há pouco no Haiti. O epicentro foi a 22 quilômetros da capital Porto Príncipe. A ONU diz que o terremoto é a maior catástrofe da história, pior até que a tsunami que atingiu a Ásia há 6 anos. No Haiti, a miséria que já atacava o país agravou ainda mais os efeitos da tragédia. Além de ter uma densidade populacional muito alta, Porto Príncipe concentrava toda a estrutura administrativa do país, as principais universidades, os principais hospitais. Então, o terremoto, quando ele atinge principalmente a região de Porto Príncipe, ele, além de matar uma grande quantidade de pessoas, ele destrói essa estrutura que já era precária, né? Mas que na capital ainda dava alguma condição de
estabilidade, de desenvolvimento para a população jovem, né, de poder ir para uma universidade, de ter um emprego, de se colocar no mercado profissional. Para ajudar o país caribenho, o Brasil abriu a possibilidade de vinda de refugiados através da concessão de vistos humanitários. E assim, muitos haitianos vieram parar aqui. Foi nesse momento que o sul do Brasil despontou como um possível lugar de recrutamento de mão de obra migrante, principalmente na construção civil, nas lavouras e na agroindústria. Ônibus fretados por empresas desses setores viajavam até o norte do Brasil, principal porta de entrada de haitianos ao país, e traziam os trabalhadores. Uma pesquisa do Núcleo de Estudos de População Elza Bercois, da Universidade Estadual de Campinas, publicada em 2017, aponta que em alguns casos havia situações de superexploração com contratos irregulares, contextos de insalubridade e sem direitos trabalhistas. As principais cidades de destino desses imigrantes em Santa Catarina foram Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville e Chapecó. Com a chegada dessas pessoas, as ruas das cidades ganharam mais diálogo e trocas em francês. Um francês com diferentes sotaques. À medida que o Estado catarinense se organizava com políticas públicas para se adaptar à nova dinâmica migratória, a notícia do acolhimento em território brasileiro atravessava o oceano e chegava até o continente africano. A presença dos haitianos aqui serviu de referência para outros grupos étnicos que buscavam melhores condições de vida. Os senegaleses observavam o Brasil como uma possibilidade de novas perspectivas de trabalho e uma oportunidade para escapar da desigualdade econômica e social de seu país. No Senegal não tinha guerra acontecendo e nem tem uma grande fome que chame a atenção das mídias internacionais, né? Mas os jovens do Senegal me diziam assim, se a gente ficasse lá, a gente não tinha nada para sonhar, não tinha nada para poder imaginar. Então a gente ia continuar vivendo a nossa vida sem nenhuma esperança. Segundo Janaína, a diáspora para muitos deles significaria não só garantir sustento para si, como para suas famílias. Pessoas das duas nacionalidades precisam enviar recursos para o exterior para que seus familiares possam se manter e, quem sabe, no futuro, migrar também. As remessas internacionais são tão importantes que chegam a movimentar as economias haitiana e senegalesa. No Haiti, por exemplo, essas quantias representavam quase 40% do Produto Interno Bruto Nacional em 2019. Segundo um levantamento do mesmo ano, entre 2010 e 2018, mais de 106 mil haitianos migraram para o Brasil e mais de 7.800 senegaleses tiveram carteiras de trabalho expedidas. Uma parcela significativa dessas pessoas contribuiu, é claro, para compor a variedade étnica e linguística de Florianópolis. Assim, com o passar dos séculos, a comunicação entre os habitantes da cidade se deu a partir de diferentes idiomas, e a capital catarinense foi construindo uma comunidade de falantes do francês, a francofonia. Mas, espera lá, você conhece a palavra que eu acabei de falar? Francofonia? Francófono é aquele que fala o francês, geralmente como língua materna, né, ou segunda língua, talvez, né, ou que vem de um país onde o francês é uma língua oficial. Então, tem, por exemplo, a Bélgica, que é a língua oficial o francês, tem muitos países da África também, tem a Suíça, o Luxemburgo, o Quebec, o Canadá. A gente sabe que tem muitos francófonos habitando, né, aqui em Florianópolis e em Santa Catarina em geral, porém a gente não tem os dados oficiais, né, porque demandaria aí um esforço conjunto com os consulados, né, para fazer esse levantamento. Oficialmente, politicamente, tem os consulados honorários da França, da Suíça, da Bélgica, do Luxemburgo, de Marrocos também, e tem também todas as pessoas que têm, ou porque fizeram um intercâmbio lá, ou porque tem um avô, não sei quem da família que vem desse país. Tem um montão de pessoas aqui que têm, de uma maneira ou outra, um vínculo com a francofonia, como um país que francófono, que fala francês, ou que tem esses valores. E os francófonos são aqueles que são aficionados, vamos dizer assim, né, pela língua, né? E
que aprendem ou, enfim, se interessam pela cultura daí francófona ou francesa. Dos nativos que aqui pisam aos apaixonados pelo francês, a francofonia e a francofilia ajudam a construir o passado, o presente e o futuro da cultura florianopolitana, mesmo que de forma discreta. É o caso do Jean Samuel Rosier, que ao se mudar do Haiti para Florianópolis, passou a usar os seus conhecimentos do francês para formar novos falantes do idioma. Quando o terremoto de 2010 atingiu o Haiti, matando cerca de 230 mil pessoas, João Samuel estava na igreja. Seu pai é pastor evangélico e ele era o braço direito do templo. De dentro do prédio, eles não conseguiam ter nenhuma noção do desastre. Nascido no pequeno vilarejo de Cavaillon, a 180 quilômetros de Porto Príncipe, Samuel cresceu e viveu até os 27 anos de idade na capital. E hoje, prestes a completar 40 anos, mora em Florianópolis. É casado com uma brasileira e pai de um recém-nascido. Chegou ao Brasil através de uma ajuda humanitária, uma bolsa de estudos do governo federal. Na época, cursava no Haiti o 3º ano da graduação em economia. Estudar no exterior sempre foi um sonho, e o Brasil surgiu como uma opção viável no momento, depois de algumas recusas de bolsas em outros países. Para o haitiano, o Brasil não está na lista de destino, né? A gente tem mais contato com a França, e porque a gente foi colonizado pela França, contato com Estados Unidos, porque houve a ocupação por mais de 15 anos dos Estados Unidos no Haiti, e Canadá também, porque é perto, né? A expectativa do Haiti é morar nesses 3 países. Fugindo dos planos iniciais, o que era para ser apenas um intercâmbio de 18 meses, acabou virando 13 anos. Hoje, Samuel é bacharel em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em relações internacionais na mesma instituição, leciona em uma faculdade de Blumenau e tem o seu curso particular de francês. Ao olhar para essas conquistas pessoais, ele se recorda de que quando chegou em Florianópolis, mal conseguia se comunicar. Então, cheguei aqui sem saber bom dia, boa tarde, nada, absolutamente nada, porque quando aconteceu o terremoto, houve o processo seletivo em 2010, a ideia era entrar no Brasil em março de 2011. Nesse intervalo de tempo, houve um surto de cólera no Haiti e o Brasil suspendeu temporariamente a seleção de bolsistas por questões sanitárias. A gente só recebeu a notícia 15 dias antes da viagem, né, para o Brasil, então era só preparar malas mesmo, despedidas com amigos, amigas, nem aprendi nada no português. Samuel, ao menos, tinha vantagem de saber falar francês. A maioria de seus conterrâneos são fluentes apenas em crioulo, a língua oficial do país, ainda que o Haiti seja uma nação francófona. O francês é uma língua oficial do país, mas só que é para quem é alfabetizado, né? Mas como a gente sabe que a taxa de alfabetização no Haiti é baixa, então a porcentagem que fala francês é baixa também. E além disso, tem uma complicação até para quem é alfabetizado, né? Porque a gente tem um costume de ler em francês, mas de conversar em crioulo. Pouco conhecido em terras brasileiras, o crioulo se formou como uma ferramenta de resistência à violência da colonização francesa no Haiti, que durou até a independência do país em 1804. Foi constituído a partir da mistura de várias línguas faladas por africanos escravizados e algumas palavras e expressões francófonas. O francês permaneceu a língua do branco, que está lá, do branco colonizador, e de uma elite que consegue acessar esses espaços da população mais economicamente favorecida. Samuel conta que mesmo sabendo falar francês e com as aulas de português inclusas em seu programa de intercâmbio, a integração no país não foi fácil. Então, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles o primeiro estranhamento e a primeira violência é a questão racial. Também a gente está no parte sul do Brasil. Talvez se eu estivesse na Bahia, no Salvador, talvez eu não sentiria, porque tem muitos povos negros, né? E o meu país é 95 pessoas negras, né? Eu só convivia com pessoas negras, então você chega numa cidade onde você só está enxergando pessoas brancas, você se sente fora do seu lugar, fora do seu eixo.
Então, só isso, em termos de raça, né, já é um choque muito enorme. Para os senegaleses vindos de outro país francófono de maioria negra, o racismo e a xenofobia no Brasil geraram prejuízos semelhantes. De acordo com Janaína, que acompanhou o dia a dia desses grupos por pelo menos 3 anos, os senegaleses, que se instalaram na capital catarinense, encontraram nela um contexto desfavorável à sua permanência. Além, é claro, dos obstáculos linguísticos, já que no Senegal, ex-colônia da França, o francês também é língua oficial, mas o idioma predominante nas ruas é o Wolof. Santa Catarina sempre se identificou como um estado de pessoas migrantes, né? Mas não são todas as pessoas migrantes que foram bem acolhidas aqui. Então, essa seletividade nos processos migratórios, ela emerge nesse momento, né? E passa a se questionar a vinda de algumas pessoas. Então, por que uns podem vir e outros não? Porque para os senegaleses é muito importante a coletividade, estarem no coletivo. Então, quando eles se colocavam na rua vendendo roupas ou vendendo quaisquer coisas que eles vendessem, né? Eles estavam se ajudando muitas vezes com as questões de ameaça da polícia, que toda hora chegava para recolher as mercadorias, para agredir, né? Dos cerca de 130 membros da comunidade senegalesa que Janaína conheceu entre 2015 e 2018, menos de 10 permanecem em Floripa até hoje. Todos os outros migraram para países como Estados Unidos e Chile. Já os haitianos, muitos conseguiram acessar empregos mais estáveis e se matricular nas universidades. De acordo com números da Polícia Federal, em 2022, o Haiti somava mais de 30 mil registros de residência em terras catarinenses, formando maioria entre os estrangeiros que aqui vivem. Na Universidade Federal de Santa Catarina, a partir de 2021, editais específicos para pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e portadores de visto humanitário facilitam o ingresso de imigrantes no ensino superior. Eu acho que os haitianos e senegaleses, como a população negra de forma geral, é muito invisibilizada em Florianópolis e em Santa Catarina, que gosta de se definir como um estado branco, como um estado europeu, né? E acho que esse é um valor que precisa ser desmontado. A autopercepção de Santa Catarina enquanto um estado europeu se originou na época em que diferentes nações buscavam dominar a América do Sul. Nosso continente sempre foi um território rico em recursos naturais e despertava a ganância das potências europeias. Esse interesse pelas riquezas deu início a séculos de exploração que, de certa forma, refletem hoje no apagamento das contribuições de povos não brancos, como negros e indígenas na cultura do estado. E Florianópolis participou de forma crucial desse período de exploração. No século XVII, a cidade era porto da primeira rota comercial entre o que hoje é a Argentina e o Brasil. Por isso, a história do Rio da Prata e o passado da ilha de Santa Catarina estão vinculadas de maneira inseparável. Barcos carregados de africanos escravizados e artigos que o Brasil produzia, como açúcar e madeira, saíam do Nordeste e do Sudeste, paravam na ilha de Santa Catarina e seguiam viagem em direção ao sul. No porto de Buenos Aires, as mercadorias eram trocadas pela prata que descia das minas do Peru, do Chile e da Bolívia. Nessas negociações, os portugueses se beneficiavam da sonegação de impostos que deveriam ser pagos à administração espanhola. Era um modelo comercial bastante lucrativo, que um século mais tarde foi copiado pelos franceses. Com a Espanha e suas colônias sob o governo de Filipe V, neto de Luís XIV da França, muitas expedições francófonas vieram para a ilha de Santa Catarina no século XVIII, mas o destino final não era aqui. Essas expedições faziam escala na ilha de Santa Catarina e no Rio da Prata. A grande maioria delas prosseguia a viagem até o Oceano Pacífico, porque o grande objetivo deles era chegar às costas do Peru, do Chile, onde se encontrava o maior volume desses metais preciosos, de pedras preciosas. Foi um período de tanta prosperidade para os franceses que eles chegaram a instalar na ilha de Santa Catarina uma feitoria para o trato de couros e de pessoas escravizadas. Banqueiros parisienses financiavam cada vez mais navios, a maioria vinda da Bretanha e da Normandia.
A atitude dos franceses desagradou Portugal, e em novembro de 1721 foi emitida uma ordem para queimar a feitoria que os franceses fizeram na ilha e confiscar todos os bens de quem estivesse lá. Esses temas são abordados em um livro que será publicado em breve, de autoria do historiador Amílcar Dávila de Melo e da pesquisadora Mônica Cristina Correia. A obra olha para as marcas da francofonia em Florianópolis, revelando uma outra perspectiva da história local. E com isso, lacunas na memória do Estado vão sendo preenchidas com detalhes pouco conhecidos. É muito importante que as pessoas conheçam o que aconteceu no espaço que elas ocupam ou que pretendem ocupar. A mesma curiosidade que me moveu a entender melhor a história da ilha de Santa Catarina é o interesse que deveria também motivar outras pessoas a conhecer a nossa história, que eu considero que ainda não é plenamente divulgada. Seja por rotas comerciais, pelo turismo ou pela imigração, Florianópolis desde o princípio funcionou como um ponto de convergência entre pessoas de diferentes nacionalidades com os mais variados idiomas. Para os navegadores franceses, na era dos descobrimentos, a ilha de Santa Catarina era como um oásis no meio do oceano. Para os turistas que hoje visitam a cidade, é um destino paradisíaco. E para aquelas pessoas forçadas a migrar, é também a expectativa de um recomeço. Nos próximos episódios de Bonjour Estepô, mergulharemos a fundo na história da francofonia de Floripa. Vamos investigar de que forma a língua francesa se faz presente no dia a dia da capital, conhecendo lugares que têm tudo a ver com o idioma ou não. Vamos conhecer também francófonos que fazem do francês o seu negócio. À bientôt!